Olá amigos, estamos aqui hoje para falar sobre esses caras aqui, ó, os insertos de metal duro. Aqui no Brasil também são muito conhecidos como pastilha de Vidia. Esse nome se popularizou porque a primeira empresa, a Vidia, foi a que primeiro idealizou esse tipo de inserto. Inclusive hoje o nome é tão popular que você pega as brocas e muitas vezes até na embalagem da broca diz lá broca com ponta de vidia, que são essas brocas utilizadas em construção civil. Esses insertos têm inúmeras aplicações, estão em serras, estão em brocas, estão em brocas perfuradoras de poços e de petróleo, mas a principal utilização dela, sem dúvida nenhuma, é na usinagem. E ela existe uma gama de modelos e aplicações diferentes. Então, o que acontece? A grande maioria dos hobbyistas, ou mesmo dos mecânicos que utilizam, eles compram isso aqui pela internet. E quando a pastilha vem, ela vem com uma série de códigos que para a pessoa que não tem muito conhecimento, ela acaba sendo ilegível. Então, vamos tentar decifrar alguns desses códigos para facilitar aí uma futura compra ou até mesmo futura análise de uma pastilha, né, que vocês vêm adquirir. Você veja essa aqui, por exemplo, eu comprei pela internet, comprei lá no AliExpress também. Ó, o código dela é TNMG160404R. E depois vem ali o número do fabricante, que é o número, nesse caso aqui é uma pastilha da Mitsubishi, fabricada no Japão. Mas esse código primeiro ali, ó, é muito interessante porque com ele você consegue definir o formato. Eu tive um amigo meu que queria comprar uma pastilha dessa aqui e acabou comprando uma pastilha dessa. Então não deu certo lá no suporte dele porque o furo era muito pequeno. Então com isso vocês vão poder entender um pouquinho aí. Existe uma tabela que nós vamos apresentar agora e com ela já vai dar para resolver bastante coisa. Este inserto possui nomenclatura TNMG 160404. O primeiro T refere-se à forma dele, que neste caso é a triangular, mas existem outras formas que vocês acompanham na tabela a seguir, cada qual para uma aplicação em específico, como por exemplo a redonda que vocês podem ver aí. A segunda letra, o N, refere-se ao ângulo de folga, ou se o inserto é positivo ou negativo. O N é o único negativo, todos os demais são positivos. É o ângulo de ataque da ferramenta no material. A terceira letra trata-se da tolerância. Diz respeito às dimensões e às tolerâncias para mais e para menos que cada cota pode ter, devido à variação na fabricação. A quarta letra se refere ao sistema de fixação e à forma de quebra de cavaco. Como vocês podem observar na tabela, existem perfis sem furo e com furo, e também a representação do rebaixo nos insertos que irão fazer com que haja a quebra do cavaco. Os dois primeiros numerais referem-se ao tamanho da pastilha em sua aresta de corte. O segundo par de numerais na nomenclatura refere-se à espessura da pastilha. Como vocês podem ver na tabela a seguir, existem várias espessuras, inclusive podendo ser representadas não só por numerais, mas também por algarismos, letras e numerais. O último par de algarismos na nomenclatura refere-se à ponta do inserto, ao raio, se ele é mais pontiagudo ou não, e vocês podem ver as medidas e dimensões nessa tabela. Por fim, no final da nomenclatura desta pastilha existe a letra R,
que indica que ela é de corte direito, como você pode ver na tabela a seguir. Eu esqueci de dizer anteriormente, quando eu falei sobre a fabricação pela empresa Vidia, as primeiras pastilhas que a Vidia fez foram desse tipo aqui, ó, que eram pastilhas que serviriam para ser soldadas em suportes. Hoje é muito comum, né, você encontrar esses suportes também na internet, vários modelos aí, várias aplicações, né? Então, as primeiras pastilhas de Vidia, elas surgiram assim, para serem soldadas em suportes como esse. O processo consiste basicamente em você pegar um pó de carboneto, se não me engano é carboneto de tungstênio, e ele é prensado em altíssima pressão e temperatura. Então as moléculas do material desse pó, elas se fundem em nível molecular, formando uma retícula cristalina, né, de altíssima dureza. Inclusive, eles até quebram muito fácil. Se ele levar um tranco, uma batida, ele quebra as pontinhas aqui. Outro indício é você também identificar que essas aqui, ó, elas não têm cobertura nenhuma. Essas outras, que normalmente são amarelinhas, ou até mesmo essas aqui que são cinzas, elas têm uma cobertura, é uma micropelícula que são aplicadas para aumentar a durabilidade, né? Então, às vezes, você tem aí, se ela não tivesse a película, uma durabilidade X, e com a aplicação dessa película se aumenta em 2 ou até 3 vezes a durabilidade e a manutenção da fiação desses insertos. Outro ponto interessante é essa nomenclatura que tem aqui embaixo, ó, PMKNSH. Até agora nós vimos tudo a respeito do formato e dimensões da pastilha. Este código, esta nomenclatura, se refere à aplicação. Então, por exemplo, essa pastilha aqui, ela está me indicando que ela é uma pastilha do tipo P, ou seja, para utilização em aços e aços carbono. Se ela fosse uma pastilha de utilização M, ela seria para uso em aço inoxidável. Se fosse K, em lâminas ou materiais de ferro fundido. E assim existem as outras aplicações. Essa H aqui, por exemplo, ó, é metal temperado, peças que são temperadas de altíssima dureza. Então muitas vezes você quer uma pastilha para aço inoxidável e acaba comprando uma pastilha para outra aplicação. Essa pastilha não vai funcionar. Então é interessante que na hora da aquisição, e muitas vezes até quando se compra pela internet, nem todos os fabricantes indicam a aplicação dessa pastilha, né? Dificultando mais aí a pessoa que está começando no hobby, começando na usinagem, a entender como é que se processa. Muitas vezes ele vê lá num vídeo uma pastilha cortando muito bem e ele compra essa pastilha, coloca e ela não corta. Muitas vezes se dá por esse fato aqui. A aplicação da pastilha, ela está diferente do seu efetivo uso. Eu vou mostrar agora uma tabela aí com todas as aplicações para quais materiais podem ser aplicadas. O que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso. Espero que de alguma maneira tenha ajudado e tenha servido até de incentivo para pesquisar mais e descobrir mais sobre esse material fantástico, né, que são esses insertos de metal duro aí, insertos de carboneto, e que vocês possam pesquisar e aprender mais, porque são ferramentas muito versáteis e ajudam muito na hora da usinagem. Um grande e forte abraço a todos.